Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo com você na sua Play Hits TV com mais um bate-papo muito bacana. A gente que tem sempre encontros semanais aqui, tanto na Rádio Hits FM todas as manhãs, com a Manhã Hits, mas também aqui no nosso podcast aqui no Mercado Business. Antes de começarmos o programa, deixa eu pedir para você compartilhar as nossas entrevistas. Já vamos em mais de 500 entrevistas aqui no nosso programa. Você compartilhar, deixar seu like, você divulgar também, né? Porque é importante, quanto mais informação chegar para todo mundo, melhor. Então, se inscreve no canal, tá? Você que não está inscrito, é super fácil, @PlayHitsTV. Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, ó, tem um sininho, você pode tocar no sininho para receber as notificações. Toda vez que tiver um programa novo começando, você vai ser notificada ou notificado pelo canal do YouTube. Deixa teu joinha e participa aqui com a gente, que é muito importante, a gente fica muito feliz. A gente quer agradecer a todos os patrocinadores do nosso programa e agradecer a você que nos acompanha sempre, todas as vezes que a gente está aqui no YouTube, também na rádio nos prestigiando. A gente recebeu durante a semana muita gente importante e hoje no Mercado Business não seria diferente. A gente vai receber a doutora Ana Paula Silvestre. Ela é dentista de referência em estética dental. Vamos saber um pouquinho desse mercado, saber um pouquinho da trajetória da doutora Ana Paula Silvestre, que é uma pessoa muito importante e renomada neste segmento, e você que está em casa também, obviamente, depois desse nosso bate-papo, vai ficar curioso ou curiosa de querer saber mais sobre ela e conhecê-la e, quem sabe, também ter a honra de ser atendido ou atendida por ela, porque ela é uma pessoa maravilhosa, que eu já estou sabendo aí, né? Minhas fontes entregaram que ela é uma das pessoas mais profissionais e mais competentes. Será que realmente é? Vamos saber agora. Doutora, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, André. É uma honra estar aqui, poder estar falando um pouco sobre a estética dental e a importância dela, tanto no desenvolvimento da autoestima e também no desenvolvimento profissional. É verdade. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Como foi que tudo começou? A senhora é pernambucana ou não? Eu sou recifense. De onde aqui em Recife? Eu nasci em Rio Doce. Na realidade, eu nasci em Recife e morava em Rio Doce. Sei. Meus pais eram dentistas, mas eles eram funcionários públicos, eles Sim. trabalhavam para a prefeitura e nunca tiveram um consultório particular. Sim. Então, eu desde jovem, eu acompanhava eles nesse processo de atendimento ao público e eu sempre tive na minha mente que eu queria também ajudar as pessoas. Então, eles me inspiraram muito. Então, perdi meu pai aos 14 anos de idade e minha mãe, com muita garra, foi criando os 3 filhos com muita dificuldade, mas uma coisa que não faltou para a gente foi a educação. Uhum. Ela sempre focava na educação como a fonte do saber para tudo. E dali eu entendi que a minha herança ia ser essa. Então, realmente, eu me dediquei, passei numa universidade pública, a faculdade da Universidade de Pernambuco, e me dediquei muito à odontologia. Às vezes eu pensava, nossa, como é difícil. Eu pegava 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. Eu morava no Janga e estudava em Camaragibe. Eu atravessava praticamente 4 cidades para poder chegar. Caramba, do Janga para Camaragibe. Porque Janga é paulista, né? Então eu Aonde ali no Janga? Eu morei no Janga, ali próximo ao Armazém Coral. Era um pouquinho antes, onde eu morava. Um pouquinho antes. Então eu atravessava Paulista, Olinda, Recife para chegar em Camaragibe. Nossa. E sempre eu acreditava muito na transformação que a odontologia podia fazer. Sim. Pra gente. Então, nosso começo foi bem difícil, mas eu nunca desisti. No nosso primeiro consultório foi dividindo uma cadeira odontológica, um único boleto dividido para 3 pessoas. Caramba! Eram mais 2 sócios, então a gente começou bem pequenininho, numa sala de 9 metros quadrados, apenas uma única funcionária e uma única cadeira odontológica. E hoje temos um time aí com 19 pessoas, uma clínica gigante que tem muita tecnologia, porque a gente investe muito nisso. Sim. E eu sempre acreditei na potência da odontologia e nessa visão Sim. estética, Sim. que ela pode realmente transformar a vida das pessoas, e essa era a minha missão no mundo. E quando a senhora tinha essa questão da cadeira dividida, onde é que era isso? Começamos na Ilha do Leite. Na Ilha do Leite. Foi nossa primeira clínica. E depois a gente se mudou, foi para uma pouquinho maior.
Mas depois que eu fiz um mastermind, eu fui para São Paulo. Há 7 anos eu já era referência em odontologia estética aqui em Recife, mas eu não conseguia ampliar o meu crescimento. Todos os meus horários já eram preenchidos e eu não entendia como eu podia aumentar meu faturamento. Sim. Porque na faculdade a gente não aprende a ser dono de nada. A gente aprende a ser técnico daquilo que a gente está exercendo como profissão. Então, isso para todas as áreas, a medicina, a odontologia, a advocacia, a arquitetura, todas as faculdades, elas não te treinam para você ser dono do seu próprio negócio. Então, o que estava me impactando no momento era que eu queria crescer, eu queria transformar mais sorrisos, mas eu não conseguia porque meus horários já estavam todos preenchidos. Foi quando a gente foi para São Paulo fazer um mastermind. E lá eu pude perceber que eu era muito ignorante na parte de gestão de empresa. Então, eu precisava me aperfeiçoar nisso, eu precisava investir em conhecimento dentro dessa área, tendo em vista que eu passei 16 anos investindo só em odontologia, cada vez me especializando mais. Então, eu tinha chegado já num patamar que eu precisava entender mais sobre gestão de empresa. E isso foi um divisor de águas dentro da minha vida. Então, a gente, quando começou a aplicar esses fundamentos que é utilizado no Mastermind, que é a The One, onde a gente aprende sobre gestão administrativa, gestão financeira, gestão de pessoas, porque sem pessoas a gente não cresce, gestão comercial e o marketing. Então, a gente aplicando todos os fundamentos, a gente cresceu ainda mais o nosso negócio. A nossa clínica, que tinha uma equipe de 5 pessoas, passou a ter 19 pessoas em 7 anos, em menos de um ano que a gente estava aplicando. O local, a gente foi para um local muito maior. A sala que a gente estava, há 7 anos, era uma sala de 30 metros quadrados. A gente foi para um lugar muito maior, 4 vezes maior. E o faturamento aumentou em 6 vezes em um ano. Então, eu digo muito que a educação é a base de tudo. E eu não crescia porque eu não entendia sobre gestão empresarial. E a partir do momento que eu investi nisso, tudo mudou e tudo fluiu. Voltando um pouco ainda nas suas especializações, no começo da sua carreira, desde a época que a senhora dividia a cadeira com outros profissionais, a senhora terminou se especializando em quê? Na parte de estética. Na parte de estética. Não era apenas mais uma dentista no mercado de trabalho. A senhora procurou se graduar em outras áreas, nesse seu universo da odontologia, né, que abrange outras coisas importantes que eu acredito que o profissional hoje em dia ele precisa ter, além dessa sua qualificação administrativa nas empresas, também na própria formação. A senhora pensava, quando a senhora era estudante, a senhora sempre quis atuar nessa área ou pensou em fazer outras coisas? Eu queria impactar vidas, eu queria transformar a vida das pessoas. Eu não queria só ser uma dentista que fazia uma simples restauração. Eu queria realmente transformar a vida das pessoas e a estética dentária, o caminho que me levava a isso. Porque a partir do momento que eu comecei a realizar transformações, eu vi a transformação também na vida das pessoas. Porque quando o paciente ele tem um sorriso transformado, ele começa a ter uma autoestima maior. Ele começa a ter mais confiança. Ele começa a se posicionar melhor. Ele começa a mudar em relação às suas relações interpessoais. Tudo isso através do sorriso. Então, o conforto, a estética, a autoestima, eu conseguia, através da transformação, fazer com que a vida do meu paciente fosse transformada. E isso é uma missão que, para mim, eu vim para o mundo para transformar a vida das pessoas. E, através do sorriso, eu consigo, sim, fazer essa grande transformação. E na sua casa, só a senhora que enveredou para esse universo da odontologia? Ou, quando digo na sua casa, não só na sua família, com seu esposo, Sim. com seus filhos, mas eu digo também, seus pais já eram da área, Meus irmãos, pais eram irmãs? dentistas, a minha família tem... a família Silvestre é muito grande de dentistas, tem muitos dentistas na área. Meu marido é dentista, ele hoje também é meu sócio e me ajuda bastante dentro da nossa empresa.
Mas meu filho não quis fazer a área de odontologia, ele preferiu ir para a área de tecnologia, tá Sim. com 18 anos, já está fazendo faculdade. E a pequena tem 14, não sei se ela vai enveredar para odontologia. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Mas por vocês dois, ela pode, se ela quiser. Sim, com certeza. A Ou odontologia vocês? é linda. Não, filha, não vá De não. Você vai ter jeito dor de nenhum. cabeça, Pelo filha. contrário. Vamos estudar, você vai ser outra coisa, De não. jeito nenhum. Eu Não. acredito muito na potência da odontologia e eu acredito o quanto que ela transforma a vida das pessoas. Então, quando alguém coloca como objetivo a odontologia, faça com muito amor, com muito carinho, porque Sim. você vai ser bem-sucedido. Sim, Isso é sim, fato. sim. E a gente percebe que a senhora se emociona quando fala um pouco do passado, né? Das suas conquistas, até chegar onde a senhora chegou como empresária na área de odontologia. Quais foram as grandes dificuldades na época? Além de ter que se formar, tem todo um processo de formação, aquela coisa toda. Eu pergunto isso para a senhora, doutora Ana Paula, porque muita gente está nos assistindo e muita gente deve se colocar também, se ver como a senhora começou tudo e essa sua experiência pode servir de energia para muita pessoa que acabou de se formar, um recém-formado, está um pouco desesperançoso, se lança no mercado. Fala um pouquinho sobre isso. Desde o começo eu sempre fui muito voltada para o estudo, então eu sempre estava em congressos, eu não tinha vergonha, eu pedia estágios para as pessoas, então eu comecei a estagiar muito cedo e eu tinha muito interesse em evoluir. Sim. Então eu acho que as pessoas elas devem procurar se desenvolver, Sim. né? Não esperar cair de paraquedas as oportunidades, você tem que fazer a oportunidade acontecer. Então, antes mesmo de me formar, eu já tinha proposta de trabalho. Por quê? Porque eu já ia me desenvolvendo ao longo desse processo. E também, com o passar dos anos, eu continuei me desenvolvendo. Eu continuei investindo na minha profissão, eu continuei fazendo cursos e especializações. É uma consequência. Se você faz muito bem, faz com amor o que você faz, independente do que você fizer, você vai ter um retorno sobre aquilo. Então, o que eu digo para os jovens que estão iniciando agora, a odontologia é linda, não desiste. O caminho não é fácil, mas se você fizer com muito carinho, muita dedicação, honrar o seu paciente sempre na verdade, você vai ter o retorno que você espera. É só realmente investir em educação. Seja ela na educação, diretamente na odontologia, através de especializações, e também investir em gestão empresarial, para que você entenda. Porque muitas vezes o profissional ele não sabe nem precificar. Eu, por exemplo, antes de fazer meu Mastermind, eu não sabia precificar. Vê que coisa simples. Para você ter noção como a gente sai despreparado de uma faculdade. Eu queria saber quanto era o preço de um canal. Quanto é que eu vou cobrar para o meu paciente um canal? Então, eu ligava para uma pessoa mais experiente, perguntava quanto é que ela cobrava e ligava para uma pessoa que era mais ou menos da mesma época que eu me formei e perguntava quanto é que ela cobrava. Aí eu fazia, bem, essa pessoa aqui, mais experiente, eu não tenho esse know-how. É essa aqui que está na mesma faixa etária do meu, mas eu me desenvolvi mais, eu estudei mais. Então, vou ficar no meio termo eu ali. vou ficar no meio termo. Era assim que eu cobrava. Completamente de maneira errada. E a grande maioria dos profissionais hoje cobram dessa forma. Mas quando eu aprendi que um preço, existe várias vertentes para você fazer uma precificação. Ali dentro tem que ter material de custo hora, tem que ter lucratividade, tem que ter imposto, tem que ter tudo que você paga em relação ao percentual em cima do setor comercial, margem de lucro, tudo. É isso que gera um preço. Então, o que eu digo ao iniciante da odontologia, se prepare, faça a diferença no mercado. Seja um gestor bom, aprenda sobre os processos para que você tenha realmente uma clínica de sucesso. Uma das curiosidades que eu tenho é que durante o seu processo, com a experiência que a senhora tem, eu imagino que a senhora já deve ter passado por muitas coisas, né? E tudo isso que a senhora já passou durante esse tempo de história, de galgar aí o sucesso até onde a senhora chegou ao patamar, deve ter tido alguma curiosidade. Existe algum fato que a senhora, durante o seu processo, executando a sua formação, a senhora lembra de alguma coisa inusitada que pode ter acontecido? Nossa, André, você não vai acreditar, nunca vi um dente vermelho. Eu vi um dente vermelho Conta pra gente se existiu já, pode não ter acontecido, nada além do normal,
Mas eu queria saber se teve algum fato. Teve um fato bem interessante que para mim marcou muito a minha vida. Foi uma paciente ter chegado na minha clínica. Eu tinha feito o tratamento odontológico dela, ela tinha ficado muito satisfeita. E ela disse, doutora, a senhora poderia atender meu filho? Eu já levei ela em 8 dentistas e todos eles disseram que ele ia precisar fazer uma cirurgia para poder corrigir a estrutura dental. Sim. O sorriso dele, ele nunca sorriu. Eu não tenho uma foto do meu filho sorrindo. E eu gostaria que a senhora me desse a sua opinião. Quando ele veio até a minha clínica e eu disse a ele, a gente vai fazer uma transformação do seu sorriso através das lentes dentais. Ele disse, como assim, doutora? Todos os dentistas disseram que eu tinha que fazer uma cirurgia, eu não queria me submeter a uma cirurgia ortognática, quebrar osso, remover e remontar. Eu disse, não, vamos comigo, a gente vai fazer uma tentativa. Se der certo, ok. Se não der certo, a gente pelo menos tentou, vamos? E aí a gente fez essa transformação. Inclusive o laboratório ligou para mim, você é doida, doutora Ana? Como assim? Eu disse, vamos comigo que vai dar certo. E aí a gente fez essa transformação do sorriso dele com as lentes dentais. E ele saiu extremamente satisfeito e a grande emoção minha foi no outro dia, uma paciente, ela me manda um áudio me dizendo que pela primeira vez na vida tinha recebido uma foto do filho sorrindo e que isso não tinha preço, porque anos da vida dela, todas as fotos do filho eram com a boca fechada, porque ele tinha vergonha de sorrir. E ele agora tinha enviado essa foto, então ela ficou extremamente grata. Então, quando a gente fala de coisas inusitadas, é que você fala, cara, como Lógico. isso transforma, como um sorriso transforma realmente a vida das pessoas. E tem coisas que não tem preço. Eu imagino. É fantástico. A odontologia é linda. Eu imagino. Por falar em beleza, e essa coisa da odontologia, eu queria saber da senhora que ela falasse um pouquinho das lentes sem desgastes. Como é que é? Lentes, porque existe com desgaste e sem desgaste? Então, as lentes dentais, elas ficaram muito famosas por conta das redes sociais, porém elas ficaram com uma fama muito terrível, porque alguns influenciadores colocavam nas suas redes sociais os dentes extremamente pequenininhos, ou seja, foram para profissionais que não tinham a capacitação eficaz, eles desgastavam o dente para colocar aquelas lentes. Então, ficou meio subentendido que para fazer lente precisava ter desgaste. Sim. E isso não é real, tá? Então, existem profissionais que realmente não se capacitam, não utilizam de tecnologia, não investem em tecnologia para justamente preservar a estrutura dental e vão desgastando mesmo. Então, é um sinal que tem que ligar o alerta, realmente, quando for fazer lentes dentais, procurar saber como aquele profissional ele atua. Porque depois, uma vez desgastado o dente, nunca mais vai ter o retorno. Nunca mais. Então, as pessoas me procuram muito, e eu virei referência em odontologia estética, não só pela caracterização da minha lente de ser extremamente natural, ou seja, nada parecido com o Mentex, bem longe disso. As nossas lentes são extremamente finas, delicadas, e elas mimetizam todos os detalhes de um dente natural. Porque a senhora falou essa questão dos dentes serem curtos, ficarem curtos ou pequenos. Eu, muito pelo contrário, quando eu vi o que me assustou, vi alguns famosos com as lentes de contato, era o contrário, era o exagero. A gente chama popularmente, parecia aquele sorriso de cavalo, né? Aqueles dentões grandes, enormes, brancos que nem a neve demais. É até melhor você não ter, talvez, de tão artificial que fica, né? Artificial. Eu achei, mas eu não achei bonito, particularmente. Obviamente que é melhor estar com desse do que estar sem nada. Óbvio, é lógico. Mas eu via muita coisa exagerada, doutora. Muito. Esse exagero do tamanho, aquela boca fica até deformada um pouco, até a maneira de fechar. Eu não achei legal. O André, quando eu falo do dente pequeno, é o que está por trás daquilo ali. Ah, entendi. É o que vai receber a lente. Alguns profissionais desgastam a estrutura para colocar essa lente. Porque precisa ter o desgaste? Não assim, precisa. Na técnica deles, o desgaste é para que a lente mais fácil, fixe melhor? É mais fácil e mais barato desgastar dente e colocar uma lente artificial do que
se preparar financeiramente para investir em tecnologia, se preparar com cursos de aperfeiçoamento, de especialização, para que você desenvolva uma técnica. Lá a gente utiliza uma técnica de magnificação, onde a gente faz micropreparos invisíveis a olho nu. Então, é microscópico o preparo. Entende? Então, poucos os dentistas investem nisso. Então, eles desgastam e colocam essas lentes, geralmente artificiais. Lá no Estúdio Sorri, a gente tem, por prioridade, não desgastar a estrutura dental. Ou seja, se por acaso, daqui a 5 anos, a pessoa enjoar de ter lentes, ela vai tirar as lentes e o dente natural vai estar ali embaixo. Entende? Então, a estrutura mantida é extremamente conservador. É o que a gente faz lá. E, além disso, a gente faz a utilização do visagismo. Como é que a gente faz para identificar o tamanho do dente, o tamanho correto, a anatomia correta, para que ele não fique com esse aspecto que você fala de ser extremamente artificial? Através da análise da face. Então, por computador, a gente faz as distâncias interpupilares, distâncias intermaxilares, e a gente descobre o tamanho ideal do dente de cada paciente. É individualizado. Sim. Isso também remete tecnologia e investimento, e a grande maioria dos profissionais não querem investir nisso. Então, eles fazem de maneira aleatória e aí dá essa sensação de dente de cavalo. Então, hoje em dia, as lentes ainda estão levando essa fama de desgaste e artificialidade, mas quando o paciente ele descobre o Estúdio Sorri e vê que nada disso é real, é muito pelo contrário, a gente preserva a estrutura dental e a gente coloca lentes extremamente naturais e delicadas, e que se um dia ele quiser tirar, ele vai tirar e vai estar lá, o dente dele natural, fantástico por baixo, aí ele passa a desejar as lentes do Estúdio Sorri. E esses dentes naturais que ficam por baixo, eu vou falar, é um amador falando por uma mestra. Imagina-se que ele tá, vou falar esse nome, eu vou falar de um jeito amador, tá? Certo. Não vou usar, até porque eu não entendo do assunto. Eu tenho um dente natural, aí eu coloco a lente. Aí, a senhora disse, a hora que ele quiser tirar, quando ele tira essa lente, como é que está o estado daquele dente? Você imagina que um dente vai ficando sujo, vai pegando bactérias, tártaro, ou não? Não, André, porque está com a lente por cima protegendo. O que tem de vir de ou sujeira, ou de tártaro, alguma coisa, estaria na lente. Como a lente é artificial, não é natural, não pega-se tártaro, ou pega-se tártaro uma lente... Eu não sei como é que funciona isso. Então, deixa eu te explicar. A lente é feita uma película, ela é chamada de lente, inclusive, porque ela remete à semelhança com a lente de contato ocular. Sim. Então, por ela ser uma película fininha, ela é aderida, cimentada ao dente natural do paciente. Então, ela recobre a estrutura da frente. Então, as lentes, elas só são colocadas na frente dos dentes. Por trás está o dente natural. Se você perguntar, Ana, pega tártaro, pode vir a ter cárie no dente, na estrutura dental. Então, toda a manutenção é feita igual de um dente natural. 6 meses no consultório odontológico para fazer o check-up. E a escovação normal. Então, a lente ela não é causadora de nenhum mal. Muito pelo contrário. Ela está ali fazendo com que esse dente por fora esteja completamente protegido. Mas e por dentro? É dente natural. Ele precisa ter o cuidado normal como todos os outros dentes. Entende? Aí se tiver alguma coisa, vai ser por trás. Vai ser no dente natural. E por trás. E por trás. Que na frente não vai passar porque tem a lente ali. Tá recoberto. E quais são os tipos de lente que tem? Eu ouvi dizer que tem lente de resina e lente de porcelana. Só existem esses dois tipos, Só existem esses dois tipos de lente. A diferença entre elas, basicamente, é o material. A lente em resina, a gente costuma dizer que é uma lente temporária. Por quê? Porque o material ele não é tão resistente quanto a porcelana e, com o passar dos anos, ela vai pigmentando. E ela pode vir a quebrar com mais facilidade, a lente em resina. Porém, ela tem um custo menor, por ser um material mais barato. Já as lentes de porcelana são lentes que a gente chama de definitivas, porque elas têm um poder de vítreo. Então, ela protege a estrutura dental, ela não fica pigmentada com o passar dos anos. Então, se você tem uma lente, daqui a 20 anos, essa lente vai estar exatamente da mesma cor. Já de resina, não. Com o passar dos anos, 3, 4 anos tem que ser trocada, porque ela vai amarelando. Porque a gente vai tomando
corantes, refrigerante, enfim, Sim. café, tudo isso vai pigmentando essa resina. Então, ela vai precisar ser trocada. A de porcelana, não. Você pode estar ali tomando seu café 24 horas, como diz a história, e ela não pigmenta, porque ela é vitrificada. É uma porcelana, então ela tem uma durabilidade maior, ela é mais resistente a impacto. Então, ela é um pouco mais cara por conta disso, por conta do material. E hoje em dia, o mercado da odontologia tem crescido absurdamente, né? E aí a gente vê que existem vários tipos de profissionais. Tem a senhora, com toda a competência que a senhora tem, do seu estúdio, com o seu esposo, a gente sabe que a senhora tem esse diferencial para o público. Mas como é que está o mercado? A gente via antigamente, né, que a questão da pessoa procurar um dentista tinha muito ligado o medo da dor, né? A tecnologia mudou muito, né? Essa questão da dor aí a um dentista. Existem novas técnicas para aliviar essa dor, novas anestesias, um novo procedimento para fazer e para tirar essa dor. Porque o que não conseguiram tirar ainda é aquele barulhinho da caneta ali, ou já diminuiu bastante. Já diminuiu bastante. Já diminuiu bastante. Eu acho que o que evoluiu foi a humanização no atendimento. Infelizmente, ainda temos uma odontologia um pouco grosseira, pouco que não se preocupa com o que o paciente está falando. Mas eu acho que a tendência dos consultórios odontológicos e das clínicas é realmente focar na humanização do atendimento. Porque estamos vivendo uma era da IA muito gigante, onde pessoas estão sendo trocadas por robôs. Isso é fato, e a gente não tem como mudar isso, né? Mas o que vai fazer com que essa empresa ela se mantenha no mercado de maneira efetiva é o atendimento ao cliente. Então, quando um paciente ele chega de um trauma, pode parar para perguntar, com certeza ele sofreu alguma dor dentro do consultório odontológico. Ele sofreu algum distrato por parte de algum profissional. O trauma ele não vem do nada. Sim. Antigamente, na época dos nossos pais, Sim. Era assim, se você fizer uma trela, eu vou levar você no dentista. Então, o dentista, ele era considerado, né, era um castigo. Só que, da nossa época para cá, os nossos pais que sofreram isso na infância, sim. Eles desmistificaram e começaram a levar os filhos ao dentista de maneira preventiva. Ou seja, não tinha mais aquela quantidade de cáries. Era mais uma maneira de prevenir. Então, a odontologia ela foi ficando mais humanizada. Né? Os atendimentos foram ficando mais humanizados e não tão paliativos, Sim. como era antigamente. E, obviamente, com a evolução da tecnologia, dos tipos de materiais, também tem muito a ver. Então, essa questão do atendimento ao cliente, se a empresa ela não foca no atendimento humanizado, se ela não foca nesse processo de trazer o bem-estar para o paciente, fazer o encantamento, Sim. ele não volta para a empresa. Então, a odontologia ela tem que quebrar esse paradigma, porque isso existe e é real. Esse medo do dentista é real. Mas a gente já vê uma geração que gosta de ir ao dentista. Isso é lindo de ver. Por quê? Porque eles foram acostumados a ir preventivamente. Eles iam simplesmente para prevenir, fazer a profilaxia e fazer a sua prevenção. Então, era bacana. Eles não tinham experiências negativas. Então, tudo isso é uma odontologia que está sendo modificada e, a partir de agora, cada vez mais, com essas tecnologias de a gente tem que trazer a experiência para o cliente de maneira positiva. Então, receber esse cliente de maneira positiva, com um sorriso no rosto, ter a empatia, fazer com que esse paciente ele viva uma experiência positiva, ele vai te indicar, ele vai voltar a comprar de você. E aí, a empresa só tem a evoluir. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte mais administrativa agora dos consultórios. A senhora, com a experiência que a senhora também pode conduzir os profissionais. A senhora tem essa parte de especialização própria, onde a senhora aplica na sua empresa, mas a senhora faz algum tipo de consultoria, digamos assim, para profissionais que estão no mercado de trabalho, que ainda não têm
essas habilidades, como a senhora tem muito bem, junto com o seu esposo, no atendimento, esse atendimento mais humanizado, técnicas de expressão, técnicas de comportamento administrativo, desde a recepção do consultório até a parte mais burocrática, de cobrança, fichas cadastrais. Como é que isso tudo a senhora pode também... André, eu não sabia nada disso sobre a gestão da minha empresa. Há 7 anos atrás eu não sabia nada sobre isso. O Mastermind é que fez a diferença. Eu era extremamente técnica, eu era dentista que executava o procedimento. Operacional a que recebia o pagamento, Ah. a que pagava o imposto, a que fazia tudo dentro da empresa. Eu era extremamente centralizadora. E a grande maioria dos empresários hoje no Brasil, eles são assim, porque eles não têm a visão empresarial de que precisa-se de um time para poder crescer. E é esse time que, se ele for bem cuidado, se ele for bem conduzido, bem treinado, ele vai entregar. E a empresa cresce. Então, essa parte de gestão de empresas a gente não vê em faculdade nenhuma. E com a The One, onde foi esse Mastermind que a gente fez há 7 anos atrás, e a gente começou a implementar tudo sobre gestão, foi um divisor de águas na nossa vida, porque nos trouxe um ensinamento sobre essa parte. Sim. Então, existe, sim, possibilidade de o profissional crescer mais. Às vezes, ele até acha que já está fazendo certo, mas quando ele tem um entendimento, literalmente, sobre a educação na gestão de empresas, aí ele faz, cara, eu devia ter aprendido isso antes. Caramba, eu posso crescer, eu posso evoluir. Caramba, eu posso ter mais lucro na minha empresa. Então, essa gestão administrativa, a gente está trazendo de São Paulo. Eu fiz essa mentoria 7 anos atrás e me tornei sócia hoje deles. Sim. Então, a gente está trazendo essa mentoria, esse mastermind para Recife, porque a gente entende que os empresários da nossa região, eles podem sim crescer, né, e evoluir, assim como nós evoluímos. Então, esse The One, o Mastermind, ele tem muito a potencializar qualquer setor empresarial, não só apenas a odontologia. Porque, independente do produto que você entrega, a gestão da empresa, ela é para todas as empresas. A gente treina habilidades com pessoas, porque se a gente tiver um time que entrega com potência, a gente cresce. A gente aprende sobre a gestão financeira. Então, ter essa divisão, ter esse entendimento sobre a parte financeira, o que é que eu posso economizar, o que é que eu posso investir, onde eu devo colocar minha energia, porque a grande maioria dos empresários, eles estão focados em apagar incêndios no dia a dia, e eles não pensam estrategicamente, eles não têm tempo de parar estrategicamente para pensar onde eu preciso melhorar, qual o movimento que eu preciso fazer para que minha empresa cresça. Eles não têm tempo, porque eles estão no operacional o tempo inteiro e apagando incêndios, porque eles não têm a educação da gestão de empresas. E é isso que o The One traz. Ele traz o empresário para que ele saia... Imagina que é uma pirâmide. Então, o empresário, ele está aqui embaixo, na base da pirâmide, junto com toda a equipe. Só que o The One faz ele sair dessa base e vir para o topo. No topo, ele consegue visualizar, olhando para baixo, todas as áreas da empresa dele. Então, ele sabe exatamente como conduzir a empresa dele. Tem um consultor que segura na mão e desenvolve a estratégia específica para o negócio dele. Isso é fantástico. Isso não tem em Recife. E o Mastermind da The One traz esse movimento. Alguém segurar na tua mão, André, para tu crescer, tu tem que fazer. Tu quer chegar aonde? Primeiro, vamos desenvolver estratégia. Onde é que você quer chegar? Eu estou aqui, quero chegar neste patamar aqui. Para você chegar aqui, você vai desenvolver isso, aplicar isso. E vamos embora fazer acontecer. E cobrar. Porque a grande maioria das mentorias hoje, ela te ensina, mas não te cobra. Entendi. E aí, como ele está tão envolvido no operacional, ele não tem tempo de executar. E o Mastermind, você está dentro de um grupo onde empresários do Brasil inteiro trocando experiências e o que eles fizeram de diferente no setor deles para crescer, e começa a haver essa onda de desenvolvimento, né? E trocas de ideias para que o empresário também cresça.
Então, esse movimento de networking, porque a gente acredita muito nessa pegada da indicação, né, que é importantíssimo. Então, esse movimento do networking no Brasil inteiro, e essas mentes brilhantes de empresários, porque sim, cada empresário tem o seu saber, e cada movimento que é feito é compartilhado, é dividido. Porque a grande maioria dos empresários hoje no Brasil se sentem muito só. Então, você sair desse movimento onde você está sozinho e entrar dentro de um grupo de empresários que teve amparo e tiveram sucesso quando aplicaram o que foi lhe ensinado, isso é uma peça fundamental para a evolução dele. Então, a senhora como sócia regional da The One é literalmente pegar na mão do profissional e mostrar os caminhos, né? Traz essa autoconfiança. Uma coisa que eu queria perguntar para a senhora, não sei se a senhora pode dizer, não vou enveredar para a área do profissional, para o odontólogo, para o dentista em si. Mas eu percebo que na área de enfermagem, Miguel tem pessoas da família que atuam na área de enfermagem também, eu não podia acabar o programa sem perguntar isso para a senhora. É uma curiosidade que eu tenho, eu acho que muita gente que está nos assistindo também tem essa curiosidade, serve até como estímulo para profissionais, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Aquela pessoa que fica auxiliando o profissional na clínica, né, dentro do consultório, ali naquela parte toda, seria um auxiliar... Auxiliar de saúde bucal. Saúde bucal. ASB. Né? Então, esse profissional, a gente percebe que é um mercado amplo, né? Tem crescido bastante, né? Essa procura por essa especialização. É como se fosse aquele auxiliar de enfermagem? É bem parecido. Então, são formações técnicas diferentes. São. Um profissional, não que não tenham homens, mas eu percebo que são bem mais mulheres, né? A auxiliar de enfermagem formada hoje, doutora, ela também pode ser uma auxiliar bucal? Não, ela precisa fazer um curso técnico. Um curso técnico também, tanto quanto esse de auxílio de enfermagem? Inclusive no Conselho Regional de Odontologia. Ela tem o próprio registro dentro do conselho. Mas quem já tem o auxiliar de enfermagem, poderia seria uma fazer. Graduação, Não, um upgrade, como que dizem? Não, é diferente. Como chamam na faculdade? Você se formou, É diferente. Ela não teria vantagens. Tá. Não, porque... Não é uma pós-graduação. Não, seria realmente ela fazer o curso, porque tem muitas peculiaridades. Sei. A odontologia. São muitos instrumentos, muitas coisinhas pequenininhas que ela precisa aprender sobre aquilo ali. E, literalmente, estar junto do dentista, né? Porque é fundamental a presença do ASB junto do dentista. Né? A gente costuma dizer lá que assim, nosso chaveirinho. Onde está, a gente tem que estar junto com o auxiliar. Né? Porque ele segura na mão do paciente. Bastante. Ele segura na mão do paciente, ele se preocupa com o paciente, ele está ali antenado no que o dentista está precisando naquele momento para poder lhe servir. Então, é como se fosse um atendimento a 4 mãos. O odontólogo hoje que atende sozinho, ele não consegue potencializar o resultado dele. Quando atende a 4 mãos junto com a ASB, potencializa ainda muito mais. Eu vejo que é um mercado que tem bastante procura, né, para as pessoas que se formam e buscam uma qualificação e uma entrada no mercado de trabalho. Quanto é que um profissional desse ganha, doutora? Eu sei que pode variar de clínica para clínica, de repente de bairro para bairro, um bairro um pouco mais, mas uma média de um profissional, eu digo até para estimular meninos, mulheres que estão se formando agora, estão procurando uma carreira. Eu não consigo ou não tenho vontade de ser um dentista, mas eu trabalharia tranquilamente num consultório, né? E que abrange outras coisas ali. Como é que é o mercado de trabalho ele hoje? Ele sempre ganha por hora de trabalho, né? Então, muitas vezes ele até ganha horas extras mais do que o salário dele. Mas existe um piso da categoria? Tem um piso da categoria que é cerca de R$2.000, porque leva insalubridade, mas é mais ou menos esse valor. E ele tem como, obviamente, estar ali crescendo, né? Hoje a gente tem 3 auxiliares que passaram nossa clínica e optaram por fazer odontologia. Então, a gente estimulou as meninas a evoluírem e fazerem odontologia. E tem umas que já estão terminando o curso. E é muito gratificante, né? A gente servir de inspiração para
para esse time que está iniciando. Não, com certeza. Inspiração também eu fiquei aqui muito entusiasmado com essa questão da The One, onde a senhora é sócia regional. Como é que funciona? O profissional procura a The One, onde é que fica, qual é o procedimento para quem quer participar? Queria que você explicasse um pouco sobre isso. O The One, ele é um mastermind que ele fica em São Paulo, tá? Certo. Porém, todas as aulas, existem aulas que são feitas online, ou seja, ele pode fazer daqui de Recife a qualquer momento, sábado, domingos e feriados, à noite. Então, não tem desculpa para se aperfeiçoar, para ter conhecimento. Educação é fundamental, uma peça fundamental. Então, ele pode fazer online, é como se fosse uma pós-graduação na parte de gestão de empresas. Então, ele vai fazer esse curso online e ele vai ter eventos presenciais em São Paulo. Então, são 3 eventos presenciais em São Paulo, onde ele vai ter aulas com os mentores, né? Lá em São Paulo são 2 dias de muita imersão e muita experiência. Fora isso, existe um consultor que fica full time com ele online, pelo WhatsApp. E também através de reuniões, para poder desenvolver o projeto da vida dele. E esse consultor vai orientar como ele deve chegar a este resultado. Esse consultor, além de orientar, ele vai acompanhar e vai cobrar também que ele execute os procedimentos, porque ele quer o retorno daquela pessoa que está investindo. Então, o The One é literalmente segurar na mão do empresário e fazer com que ele alavanque e aconteça. Né? Então, são todos esses benefícios. Além disso, muito networking. Né? Na nossa região, a gente quer formar uma grande rede de apoio para que esses membros da The One se indiquem, né? Porque a gente fomenta muito essa questão da indicação. Fora isso, ele estar dentro de grupo que estão empresários do Brasil inteiro, com outras mentalidades brilhantes, ideias brilhantes que ele pode aplicar dentro do negócio dele e alavancar ainda mais as vendas. E para isso ele precisa fazer o quê? Ele tem que ir lá no Espaço Sorrir? Ele entra em contato comigo, pode ser do meu direct. Mas são coisas distintas. O Estúdio Sorrir é uma clínica odontológica. Que atende normalmente todos os procedimentos tradicionais. É uma clínica odontológica. E lá dentro a pessoa consegue também ter... Comigo, ela conversa isso. Para poder fazer parte do The One. Mas ela pode entrar em contato comigo no direct e eu já entrar em contato com ela e a gente marcar uma reunião, um café, para que ela entenda melhor sobre o processo e realmente tenha um passo decisivo na vida dela. Assim como eu tive há 7 anos atrás, de evoluir muito na minha profissão, eu quero ajudar os empresários daqui de Recife também a se desenvolverem. Certo. Agora, eu não podia encerrar sem perguntar à senhora do Estúdio Sorrir. Onde é que fica o Estúdio Sorrir? Quem quiser entrar em contato com o Estúdio Sorrir para fazer os seus procedimentos tradicionais e algo mais específico, bem como também já sabendo que lá os profissionais que estão lá no Estúdio Sorrir, desde a recepção até o profissional que vai para a cadeira, eles têm a ciência da possibilidade, que aí já é para profissionais, de quem quiser participar desse grupo de network do The One. Hoje o Estúdio Sorrir fica onde, doutora? O Estúdio Sorrir fica no Espinheiro, é uma clínica odontológica onde temos 11 especialistas, nós temos todas as especialidades, exceto odontopediatria, mas todas as outras especialidades da odontologia nós temos. Uma dentista aqui também na empresa aqui. A esposa de Medrado. Ela mas eu acho que ela é só de criança. Pronto, é o contrário. É o que não tem. E a gente entende que esse paciente, ele chega lá, é como se fosse um grande centro médico. Onde ele ali no Espinheiro? Com a Rua 48? Na Avenida Agamenon Magalhães. É um empresarial chamado Internacional eu acho que eu já vi. Business Center. Então é mais para Agamenon do que... Ele fica na Agamenon mesmo. Próximo ao viaduto João de Barros. Quando você, indo sentido, voltando a Olinda, centro, logo do lado direito. Isso. Eu tenho porque tem um amigo que trabalha ali no Antônio Barros. E tem o Ministério do Trabalho colado, a esquina com o Ministério do Trabalho. Então é mais antes do viaduto. É bem coladinho com o viaduto. Já João de Barros ali, antes de chegar no João de Barros. Quase na João de Barros, exatamente. É o que tem a Jeep, não? Era.
Passou anos a empresa da Jeep lá. Passaram anos. Aí agora temos 2 anos que saíram. Mas é aquele prédio? É aquele prédio. Ah, já sei onde é que é. Então lá nós temos uma equipe multidisciplinar, onde o paciente ele é feito a avaliação com a câmera intraoral, que é uma tecnologia que poucas clínicas têm no Brasil. Então, o paciente chega, ele é atendido com essa câmera, ou seja, ele consegue visualizar o que ele tem dentro da boca, Sim. toda a sua saúde bucal na tela da TV, é instantâneo, é na mesma hora que o dentista está fazendo a avaliação, Sim. ele já vê na tela da TV. Então, ele consegue visualizar as necessidades que ele tem sobre sua saúde bucal. Inclusive, quem nem é dentista já faz. Doutor, isso é tártaro, né? Doutor, eu tô com a cárie aqui, né? Porque ele consegue visualizar. E é muito interessante porque desperta no paciente o desejo do cuidar. Quando a gente vai para o dentista normalmente, ele usa aquele espelhinho miniatura, aí o dentista faz assim, fulano, você tem isso e isso para fazer. Aí o paciente faz, ok. Mas ele não consegue ter a dimensão daquilo. Ele não consegue entender a proporção. Um dia desse eu estava atendendo a Nena Queiroga, inclusive. Já tive Nena aqui também. Né? Nena veio aqui no programa. Nena me falou uma coisa que impactou muito a minha vida, porque eu não tinha noção disso. Porque, na minha realidade, a gente investiu nessa tecnologia para ser extremamente ético. Sim. A gente queria que as pessoas vissem o que estava passando na saúde bucal delas e elas entendessem que era necessário cuidar. Eu falo muito de ética. Sim. E a Nena fez, Ana, eu quero te dizer uma coisa que aconteceu. Você fala muito de ética, mas sabe o que é que para mim impactou ter vindo aqui na tua clínica e ter feito essa consulta com a câmera intraoral? Eu disse, fala, Nena. Ela disse, eu comecei a cuidar mais de mim. Porque todas as vezes que eu pensava me sabotar, chegava cansada, exausta, com preguiça de fazer a minha higiene bucal, eu lembrava do que eu vi aqui. Então, eu automaticamente tirava essa sabotagem da minha mente e ia cuidar da minha saúde. Então, eu estou muito mais cuidadosa. Então, isso foi fundamental para eu moldar meu hábito. E eu, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Então, a câmera também serve para que o paciente ele desperte a necessidade de cuidar mais dele, porque ele está vendo o que precisa ser feito. Ele está tendo noção real. Então, a tecnologia ela aumenta em 60 vezes, então a gente consegue ver coisas muito iniciais que o espelhinho não consegue ver. Então, muitas vezes o dentista, você vai lá 6 meses, você não tem nada não. Aí só volta, aí faz 6 meses, menina, eu fui há 6 meses, não tinha nada. Vou voltar com 1 ano. Aí, quando volta com 1 ano, tá bagaceira. Por quê? Porque ele já tinha alguma coisa nesse 1 ano atrás, mas o dentista não conseguiu ver com o espelhinho. Coisa que a gente consegue detectar com a câmera, coisas iniciais, bem pequenininhas. Então, coisas que estão no início, a gente já consegue detectar, já consegue tratar e evita-se que isso vire uma coisa muito maior. Entende, André? Então, realmente, essa consulta ela é fantástica. Nela, o avaliador vai fazer, ver todas as suas necessidades. Sim. E você vai, dentro do próprio Estúdio Sorri, ser tratado por especialistas. Se você tiver necessidade de fazer implante, é o especialista em implante. Se tiver necessidade de fazer a parte de estética, é o profissional de estética. Canal, o profissional do canal, especialista. Todos especialistas. E muito bem, com tratamento, que fazem tratamento humanizado. Importante demais ter esse atendimento aqui na região metropolitana do Recife, né? Acredito que pessoas, inclusive de outros estados, venham para conhecer o Estúdio Sorri, que a doutora está aqui para conversar e explicar um pouquinho mais sobre esse universo. Essa questão da gente receber pacientes de fora é completamente real. Nós somos referências hoje, não apenas na odontologia estética, mas na parte de implantes também. Recebemos pacientes que vêm, atravessam continentes para estar sendo tratados no Estúdio Sorri, porque eles acreditam, sim, na potência do nosso produto, né, no resultado final, na nossa humanização de atendimento. Então, eles vêm de todos, onde você imaginar, Dubai, Orlando, Holanda, a gente tem paciente da Suíça, Portugal, Canadá, são vários lugares do mundo que vêm fazer o tratamento odontológico com a gente. E engraçado que quando a gente fala, a gente fica na Zona Norte, a gente fica no Espinheiro. Aí o pessoal que é da Zona Sul faz, é tão distante. Aí eu brinco, tem gente que atravessa o continente para vir.
Se você não quer pegar uma avenidazinha, aí você não vai fazer com excelência e qualidade. Mas é mais ou menos sobre isso. Então, a oportunidade, convido a todos os recifenses que vão ao Estúdio Sorri fazer essa consulta com a câmera intraoral. É realmente fantástico. E se puderem fazer o tratamento odontológico no Estúdio Sorri, vão, com certeza, ficar muito satisfeitos. A gente hoje é 5 no Google, são 23 anos já de atendimento e nós somos 5 na avaliação. Então, é uma odontologia realmente que é diferente. Então, tem que passar por lá e ver como é que a gente atende. Acompanhe a gente nas redes sociais. Eu vou passar meu @, Sim. Porque através do meu @ tem lá o do Estúdio Sorri. Lógico. E tem também o The One. O meu @ é doutora, DRA, Ana Paula Silvestre. Então, entrem lá no meu @ do Instagram. Lá vai ter um pouco da minha história, vai ter um pouco da história do Estúdio Sorri. E estão todos convidados a irem ao Estúdio Sorri. E os empresários que querem se desenvolver, Sim, claro, para fazer o The One junto com a gente. No The One, especificamente, tem alguma rede social? É The One, Recife, Pernambuco. E o do Estúdio Sorri? É estúdio, Estúdio Sorri Oficial. Arroba... O estúdio é sem o E. Então vamos lá. Então vamos falar primeiro. Vamos um por um. Fale para essa câmera aqui o da senhora primeiro. Doutora, DRA, Ana Paula Silvestre. Esse é o meu @. O @ da nossa clínica é Estúdio Sorri Oficial. E o estúdio não tem a letra E no começo, começa com S. É Estúdio Sorri Oficial. E o do The One é The One Recife, Pernambuco. Muito bem. Tem algum telefone de contato que quer deixar? Para quem achar melhor falar no WhatsApp. Eu sei de cor. Não lembro de cor. Pode pegar, lembra? Vamos agora, o momento, pegar o WhatsApp aqui do Estúdio Sorri. Vamos. Tem gente que prefere... Depois de celular, a gente não decora mais número, Não né? decora mais número, doutora. É incrível. Mas se você pretende procurar uma clínica com uma qualidade e com um atendimento diferenciado, você realmente aí precisa conhecer o Estúdio Sorri. Ali, super fácil de você encontrar. Ali você vindo sentido Olinda, que vai para Boa Viagem, no Agamenon Magalhães, logo com a chama no pé da ponte, do lado direito ali. Exatamente. Bom, o telefone para agendamentos é o prefixo 81, que estamos aqui em Recife, 98225-0211. Pode repetir, por favor? Prefixo 81 98225-0211. Muito bem, conversamos com a doutora Ana Paula Silvestre, da família Silvestre, tão tradicional no mundo da odontologia, batendo um papo aqui com a gente, falando do Estúdio Sorri, das técnicas, com um pouquinho da história dela e também do The One, que é importantíssimo para você, empresário, se qualificar para ter um atendimento cada vez mais VIP, que nem é lá no Estúdio Sorri. Agradeço a presença de todos vocês aqui conosco no nosso Mercado Business. Essa semana a gente está bem corrido porque tem o aniversário da Rádio Hits, né? A gente vai estar aí com a Priscila Senna, a musa, com a gente, toda a equipe aí. Mas a gente vai ter novas entrevistas essa semana, depois do aniversário da rádio, e também semana que vem, sempre batendo um papo com você aqui na sua Play Hits TV. A todos, meu muito obrigado pela audiência e pelo carinho, e a gente se encontra aqui na sua Play Hits TV.